Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, fazendo a correção da atividade do em casa da aula passada, e depois a gente vai abordar outros temas do reino animal, tá? Vamos lá, então, fazer a correção daquelas atividades, né? Para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? Bom, então na nossa aula passada eu deixei para vocês, né, realizar então essa atividade do em casa número 2, tá? A gente vai fazer a correção dela nesse exato momento, tá? Então ela era bem parecida com aquela atividade número 1, tá? Mudando apenas ali então os agentes, né, que são, em vez de eu utilizar tênia lá e o outro grupo que a gente acabou de falar, né, em vez de usar tênia, os plateumintes, a gente vai usar agora nemateumintes, tá? Então, ela, na número 2 está pedindo assim para a gente: reproduza a tabela a seguir em seu caderno e preencha com as informações sobre as caridíase e ancilostomíase. A gente vai ter lá informações: agente transmissor ou a forma de aquisição da doença. Ascaridíase, falta de higiene. Ancilostomíase, andar descalço. Tá? Depois, agente causador, né? Ascaridíase, o Ascaris lumbricoides. A ancilostomíase, o agente causador é o ancilostoma duodenale, tá? Só o nome aqui, o primeiro nome, já tá bom para a gente definir quem é o agente causador. Dando continuidade lá agora. Consequências para o ser humano, né? Então, a ascaridíase vai causar fraqueza, tosse e dores na barriga, né? Enquanto que o ancilostoma duodenale ou ancilostomiase vai causar dor de barriga e o inchaço abdominal na região que eles acabam infectando. Depois a gente vai ter métodos de prevenção da ascaridíase, saneamento básico e higiene pessoal. Tá? É uma das formas da gente combater esse tipo de agente. E o ancilostoma, a ancilostomíase, a forma de prevenção dela, né? Saneamento básico e andar de sapatos ou tênis, ou seja, não andar descalço para não contrair esse tipo de larva, né? Para que ela não entre em contato com a nossa pele. Beleza? Corrigido então o nosso número 2, né? Para vocês aí que tiverem alguma dúvida, dá um pause no vídeo, tá? E faça a correção dessa atividade do em casa. Beleza? Vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo, falando a respeito sobre a diversificação dos invertebrados, tá? Então aqui o apostila traz para a gente um recife de coral, né? Com uma comunidade muito grande de organismos vivos, né? E aqui a gente vai ter várias letras indicando vários organismos desses. Então, o recife de coral e sua comunidade estão representados na imagem a seguir. Alguns dos animais indicados pelas letras você já deve conhecer, outros talvez seja novidade para você. Anote seu caderno, aqueles que conhece, e arrisque indicar o nome dos demais. Afinal, no módulo vamos conferir a informação. Tá? Então aqui vocês vão colocar o nome que vocês entendem, né? Ou que conhecem. Tá? Então, os mais fáceis aqui, a tartaruga, golfinho, né? Água-viva, tem aqui uma lagosta, um camarão, depois a gente tem uma lula, um tubarão, tá? Um polvo, tem uma enguia, né? Aqui a gente vai ter outros animais, outros grupos. Eu vou deixar para vocês colocarem o nome desses outros, tá? Para no final aí a gente comparar se vocês acertaram ou não, beleza? Bom, dando continuidade aqui então, né? Mais invertebrados na filogenia do reino animal. Já vimos no módulo 16 uma filogenia do reino animal. Vamos retomá-la e posicionar os demais grupos de invertebrados que vamos conhecer neste módulo, tá? Então a gente viu a filogenia, né? Dos invertebrados, a gente tem ali primeiro aparecendo os poríferos, depois quinidários, plateumintes, nematóides, né? Plateumintes e nematóides a gente já falou a respeito deles. E agora a gente vai falar um pouco a respeito sobre molúsculos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e, por último, os cordados, que são os vertebrados, né? Por exemplo, os peixes,
anfíbios, né, répteis, aves e mamíferos que possuem notocorda, tá, em alguma etapa do seu desenvolvimento, tanto embrionário quanto na fase adulta. Tá? Bom, dando continuidade então, né? Note que na filogenia acima, que depois do surgimento dos poríferos e dos quinidários, evoluiu um ancestral comum ao grupo dos plateumintes e nemateumintes, moluscos, anelídeos e artrópodes. Posteriormente evoluíram equinodermos e também os cordados, que estudaremos neste módulo. É possível dizer que os invertebrados formam um grupo natural, isto é, que todos eles possuem um ancestral comum, exclusivo, não compartilhando com outros grupos, justifica sua resposta. Tá? Será que todos os invertebrados, né, todos aqueles que não possuem vértebras, né, possuem um ancestral comum? Né? Plateumintes, nematóides, moluscos, anelídeos e artrópodes. Né? Todos esses invertebrados aqui, será que eles têm um ancestral comum? Tá? A resposta é sim. Tá? E é possível identificá-lo? Também é possível identificá-lo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, sim, né? É possível verificar, né? Através da árvore através da árvore filogenética, né? E os invertebrados possuem um ancestral em comum. Bom, mas aonde, professor, que fica esse ancestral? Aonde que eu consigo observar isso que o professor acabou de falar? É só a gente olhar um pouquinho, tá? Ali naquela região próxima, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora onde ela está, muito abaixo dela. Tá? Então, o ancestral comum dos invertebrados, dos plateumintes, nematóides, moluscos, anelídeos e também desses grupos que a gente está observando aqui, é esse ancestral comum aqui. Ó. Pode ver que desse ancestral comum partiu essa ramificação, depois essa ramificação, essa e essa. Tá? Então, a gente tem um ancestral comum para todos os invertebrados. Ah, professor, mas se a gente for observar, então a gente tem um ancestral comum para os invertebrados, para os quinodermos, para os cordados e todos. Sim, mas é um ancestral comum a todos, e não somente aos invertebrados, ao grupo que a gente está falando. Tá? Ao grupo que a gente está falando, que é os plateumintes, nematóides, moluscos, anelídeos e artrópodes. Tá? Esse grupo que a gente acabou de falar tem um ancestral comum que é apenas dele, que fica bem aqui nessa região onde eu falei para vocês. Beleza? Bom, dando continuidade então, vamos falar um pouquinho a respeito agora dos moluscos. Tá? Então, nos mesmos mares onde já existia um grupo que vimos nas aulas anteriores, começaram a evoluir seres que possuíam conchas, os moluscos. Em latim significa moles, animais com corpo mole. Eles podem ser apenas uma concha, como os caracóis e os caramujos, ou em duas, como é o caso dos mexilhões, tururus e das ostras. Tá? Alguns, como as lulas e as sépias, né, possuem conchas dentro do seu corpo, e outros não possuem conchas, como as lesmas terrestres, lesmas do mar e os polvos. Tá? Então, polvo, lesma do mar. E as lesmas não possuem conchas, tá? Não, mesmo que seja... Ah, professor, mas eu vejo aquelas lesminhas com a conchinha, aquilo lá não é lesma, tá? Aquilo lá é considerado um caracol. Apesar de parecer bastante a estrutura uma da outra, a gente consegue, né, comparar bem algumas estruturas, mas esse aqui é um caracol e esse é uma lesma, tá? E também existe diferença entre uma lula e um polvo, tá? A lula vai possuir uma concha internamente, enquanto que o polvo não possui essa concha internamente. Mas ambos pertencem ao mesmo grupo, tá? Dos moluscos, tá? Que possuem essa característica aí de corpo mole. Do que se conhece até hoje, o grupo dos moluscos é o segundo maior em número de espécies, cerca de 110 mil já identificadas, perdendo apenas para os artrópodes.
com mais de 1,1 milhão de espécies. Os moluscos podem ser encontrados em ambientes aquáticos, marinhos ou de água doce, e terrestres úmidos. Tá? A gente consegue encontrar tanto na água doce como água salgada. Tá? Exemplo, professor, de água doce e água salgada. A gente vai ter as ostras de água salgada. A gente também tem os mexilhões, né? Que é um grande problema hoje lá dentro da usina Itaipu, tá? Que chega até a dar prejuízo para a usina devido à aglomeração, né, desses mexilhões na turbina, tem que parar para fazer a limpeza e tudo mais. Tá? E a gente vai ter aí, né, as lesmas, os caracóis que vivem em ambientes terrestres úmidos, principalmente lá naqueles entulhos, né, onde fica muito molhado, eles gostam de sobreviver naqueles locais ali, com uma grande quantidade de umidade. Beleza? Dando continuidade então, né? Ao longo da evolução, os moluscos passaram por diferentes alterações em sua estrutura, mas, de modo geral, todo o seu corpo pode ser dividido em 3 regiões: pé muscular, responsável pela locomoção; cabeça, em algumas espécies apresenta tentáculos com olhos e células que permitem a percepção do ambiente; e a massa visceral, onde localizam-se as vísceras, que fica sob o manto, a estrutura responsável pela formação da concha. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, um caracol, né? Vai ter o olho, os tentáculos aqui, vai ter a parte do seu intestino, né? Então é um intestino completo, com a boca, o esôfago, o estômago e ânus. A gente vai ter a parte do pé, né? Que é a locomoção desse animal, parte da concha, e aqui a gente vai ter a massa visceral com todos os órgãos, né, pertencentes a esse organismo. Então, os moluscos que possuem 2 conchas, como os mexilhões e as ostras, em geral vivem fixos ou apoiados a um substrato e se alimentam filtrando partículas de matéria orgânica e de plâncton da água. Caramujos e caracóis, moluscos que apresentam uma concha, rastejam sobre a superfície e se alojam raspando as algas e as plantas que crescem sobre as rochas. As lulas e os polvos moluscos sem conchas são predadores que nadam e se alimentam de peixes e outros animais com seus tentáculos. Tá? Então a gente vai ter uma diversidade muito grande dentro de apenas um grupo de animal. Né? A gente tem desde animais que vivem parados, lá fixos, como as ostras, né? Possuem 2 conchas, fica paradinho, não se mexe, fica ali só filtrando, né? Substâncias que acabam passando por ela. A gente vai ter os que se movimentam mais em pequena quantidade, que é o caso dos caracóis e das lesmas. E a gente vai ter os animais mais ativos, né, como os polvos e lulas. Tá? Então, agora a gente vai lá para o quadro Você Sabia? Né? Então, as conchas e as pérolas. Nas ostras, logo abaixo da concha, há uma estrutura chamada manto. Se algum elemento estranho, um grão de areia ou mesmo um organismo parasita, penetrar entre a concha e o manto, a ostra começa a produzir determinadas substâncias que vão envolvendo esse elemento até formar a pérola. Esse processo é raro, mas pode ser induzido artificialmente pelo ser humano, forma pela qual é produzida a maioria das pérolas comercializadas no mundo. Tá? Então, existem as pérolas naturais que acontecem, né? A formação dessas pérolas em concha, então de cada 1000 conchas você vai achar uma pérola, tá? Ou pode ser induzida. O que você pega? Você pega um molusco, né, o bivalve, que possui 2 conchas que produz isso, uma ostra, por exemplo, vai lá e acaba introduzindo esse grão de areia porque você quer. E aí o que acontece? Ele vai sendo calcificado por substâncias, né, e vai acabar formando a ostra. Tá? Então aqui é o elemento estranho, né, pode ser uma areia ou algum parasita que vai entrar ali em contato com aquela região do manto, né? E esse manto ele vai começar a criar substâncias para envolver e crescendo aquele agente elemento estranho que acabou adentrando a ostra, né? Ele ou ela, seria ele ela ou ela ele. A reprodução dos moluscos pode ocorrer entre indivíduos que apresentam sexos separados, como as lulas e os polvos, isto é, entre machos e fêmeas.
No entanto, moluscos como os caracóis são hermafroditas, ou seja, um único animal possui óvulos e espermatozoides. Então, a gente vai ter aqui tanto a produção dos gametas masculinos quanto do gameta feminino. Tá? Então, dois caracóis, quando vão acasalar, encostam a abertura dos seus órgãos reprodutores e introduzem um no outro seus espermatozoides. Ou seja, ele e ela introduz na ela e ele. Que, por sua vez, introduz no ele e ela, que seria o contrário. Portanto, faz. Que confusão. Mas acredite, os caracóis se entendem. No final, ambos saem fecundados, já que a fecundação ocorre reciprocamente. Esse processo é chamado de fecundação cruzada. Tá? Então, tanto um sai fecundado quanto o outro sai fecundado pelo mesmo indivíduo. Tá? Então, a gente vai ter a produção, os dois vão se reproduzir de forma igual. Tá? Bom, dando continuidade aqui, agora a gente vai para a atividade número 1, né? Então, aponte as diferenças entre a forma de alimentação de uma lula e de uma ostra. Tá? Então, a principal diferença de alimentação entre as duas, né? A ostra fica parada, se alimenta por filtração, enquanto a lula, né, vai alimento. Tá? Então, a resposta certa aí, a ostra fica parada e se alimenta por filtração, enquanto a lula vai atrás do seu alimento. Né? Depois, a número 2. Como se explica a concha ser considerada uma novidade evolutiva dos moluscos, se nem todos possuem essa estrutura, como as lesmas, por exemplo? Tá? Então, o que explicaria como sendo uma novidade evolutiva do grupo? Tá? Pois foi o primeiro grupo a apresentar essa característica. Por isso, novidade evolutiva. Bom, dando continuidade então aqui, tá? Então dá um pause aí, se vocês quiserem fazer então a correção, dá um pause e a gente vai dar continuidade agora ao nosso conteúdo, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos anelídeos, né? Então, os anelídeos, eles são considerados vermes, assim como os plateumintes e os nemateumintes, por possuírem corpos mole e alongado, tá? No entanto, os anelídeos têm uma importante novidade evolutiva em relação aos outros. O corpo é dividido em anéis, chamados de segmentos. Daí o nome do grupo. Atualmente, os principais animais desse grupo são a sanguessuga, as minhocas e os poliquetos. Tá? As sanguessugas vivem em rios, lagos e charcos, tá? Assim como as certas minhocas, né? Que, por sua vez, são encontradas principalmente em ambientes terrestres úmidos. Os poliquetos, em grego significa aqueles que possuem várias cerdas, né, ou pelos, são exclusivamente aquáticos, e a maioria deles vivem em ambientes marinhos, onde podem ser encontrados rastejando ativamente pelo fundo do mar. Eles também são encontrados em praias, sobre costões rochosos, né, à procura de alimentos. Algumas espécies de poliquetos vivem em tubos, e eles mesmos constroem no fundo do mar ou em praias na região entre marés. Tá? Então, quando a maré volta e sobe, né, eles podem viver naqueles locais ali. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma sanguessuga, de uma minhoca e de um poliqueto. Tá? Os três pertencem ao mesmo grupo, que é o grupo dos anelídeos. Tá? Apesar da letra C aqui não ter a mesma característica, tá? Assim, não,
aparentemente não ter assim, ser muito parecido, tá? Ele também pertence ao grupo dos anelídeos. Ele parece mais com uma taturana, né? Uma lagarta, do que com uma minhoca. Mas ele é uma minhoca, então pertence ao grupo das minhocas também, tá? Pelos túneis e pela água, né? Você já reparou como as minhocas se locomovem? Algumas até pulam quando são retiradas do solo. É uma forma de tentarem escapar do predador. Elas rastejam, encolhendo e esticando o corpo. Então, como cada minhoca usa esses movimentos para se locomover, afinal, se ela só ficar encolhendo e esticando, permanece no mesmo lugar. Você acertou se pensou que ela precisa se fixar no solo para poder esticar o corpo em alguma direção. E como será que ela faz isso? Observe a figura seguinte, que mostrará como isso ocorre. Tá? Então, como que acontece isso? Né? Então, a gente vai ter aqui o processo de esticamento e alongamento. Tá? Esses animais, eles têm a capacidade, além de esticar e contrair o seu corpo, de também de mudar o seu calibre do corpo. Ele pode deixar mais fino ou mais grosso. E essa capacidade de deixar o corpo mais fino ou mais grosso, né, mudar de calibre, faz com que eles tenham uma fixação maior no solo. Tá? Então, além disso, na sua pele, nos seus anéis, a gente vai ter a presença de cerdas. Tá? Essas cerdas também faz com que isso aconteça. Não sei se vocês já perceberam, tá? Já pegaram minhoca para ir pescar ou para fazer alguma coisa, pega ela assim, passa contra os anéis, depois passa a favor. Quando você passa o dedo contra os anéis, você vai sentir que é áspero, tá? Vai sentir sendo áspero no dedo. E quando você passa a favor dos anéis, é bem liso. Por quê? Porque quando ela está se locomovendo, ela precisa disso para fazer a fixação no solo. Aí o seu corpo se prende, ela contrai o restante. Depois ela faz outro buraco, né? Estica o corpo, se prende e contrai. E ela vai se movimentando dessa forma. Vocês já viram uma minhoca se movimentando, por exemplo, na superfície plana, sem ser no solo, em cima da calçada ou algo do tipo? Ela se locomove muito lentamente. Por quê? A forma com que ela se locomove na superfície é diferente de como ela se locomove dentro da terra. Tá? Que é uma maneira muito mais rápida. Então, as minhocas, né, são saprófagas, ou seja, se alimentam de restos de vegetais ou animais em decomposição encontrados no solo. Veja no box de olho, né, vende-se humus de minhoca, na página seguinte. A sanguessuga movimenta-se de maneira diferente, como mostra a figura ao lado, tá? Por intermédio de suas ventosas anteriores, região onde está a boca, e posteriores, região onde está o ânus, a sanguessuga é capaz de nadar livremente e se fixar ao solo ou em animais, podendo assim sugar o sangue deles. O nome delas é bem escolhido, não? A maioria das espécies da sanguessuga alimenta-se de sangue, enquanto que algumas são predadoras de pequenos animais e outras se alimentam de restos de animais em decomposição. Ou seja, nem todas as espécies de sanguessuga, tá, se alimentam de sangue. Algumas podem se alimentar, por exemplo, de matéria orgânica ou também de pequenos animais. Tá? Então, o movimento dos poliquetos pode ocorrer por meio de ondulações que eles realizam no seu corpo. Por isso, contrai os músculos de uma lateral do anel, enquanto que do outro oposto o músculo se estica. Tá? Então, ele vai contraindo e relaxando o músculo para que aconteça esse tipo de movimentação. Tá? Enquanto nada na direção oposta, como mostra na figura, na ilustração da página seguinte. Tá? Então, aqui é o poliqueto, né, fazendo lá o processo de ondulação para que aconteça, então, a movimentação desse animal. A locomoção de um poliqueto, né, em A, a parte do corpo apresentada, o poliqueto está em repouso, tá? Em B, ele está se locomovendo. Tá? Os poliquetos eles podem ser predadores de pequenos organismos, né? Alguns são herbívoros, se alimentam de algas, e outros são saprófagos, né? Saprófagos. Assim como as minhocas e algumas sanguessugas, se alimentam também de matéria orgânica. Beleza, pessoal? Nossa aula, eu vou parar por aqui, tá? Na nossa próxima aula a gente volta aqui no Minhoca Minhoco, tá? E a gente termina essa parte aqui
para a gente dar continuidade lá aos artrópodes, tá? Eu vou deixar para vocês, como tarefa do em casa, nossa atividade número 1, tá? Vou deixar aqui para vocês, em casa número 1, tá? E na nossa próxima aula eu volto com a correção desses exercícios para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.